por todos os dias. Ele não nos deixaria. Iremos agradecê-lo, porque o Espírito Santo está pronto para encher de vida aqueles que creem em Ti, como diz a Escritura, aqueles que o seguem, que crê em Ti, como diz a Escritura. Queremos agradecê-lo, meu Deus, porque não há impossibilidades, nada impossível diante da Tua grandeza. Agradecê-lo por saber que a Tua palavra, ela realmente é digna de confiança, que nós podemos apoiar totalmente a nossa vida nela, não seremos confundidos. Está escrito que o Senhor conservará em paz aqueles que têm um propósito firme, porque este confiam em Ti. Que esta palavra se cumpra, se realize, se concretize. E o Senhor venha em nome de Jesus abençoar esta reunião, Senhor, permitindo que quem veio te buscar de coração consiga te encontrar, permitindo que a Tua presença, Senhor, seja encontrada por aqueles que de coração vieram te buscar, tornando possível que o Espírito Santo fale com quem quer ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo traga força, renove as forças e vivifique aqueles que vieram buscar uma renovação. Que Ele renove e vivifique aqueles que porventura estiverem abatidos, precisando se erguer. Abençoe, faça, Senhor, com que tudo que é contrário, for contrário, tem sido contrário à Tua vontade, seja dissipado. Que a Tua presença, meu Deus, venha encher os corações, que a Tua presença traga vida aos que vieram te buscar. Dirija, conduza e abençoe esta reunião, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Que minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Diga assim seja, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus, graças a Deus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção aqui apenas para glorificar a Deus, que é o objetivo, preparar o coração para a orientação do Espírito Santo. Quem tiver um hinário, hino de número 61, que fala sobre o clamor, que fala sobre a fidelidade, a justiça de Deus, e nós vamos orientar, tá bom? Cante para Deus. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a Ti orarei com mais fervor. Dai ouvidos, dai ouvidos às minhas súplicas,
ó Senhor, a minha meditação, a minha meditação eleva ao céu. Na longa noite eu a ti vigiarei. pela manhã tu ouvirás a minha voz. Pela manhã tu ouvirás a minha voz E no teu tempo, e no teu tempo, com muito fervor, eu cantarei. ó, derrama as tuas bênçãos, As tuas bênçãos sobre nós. sobre nós. Eu entrarei em tua casa pela grandeza. Cante com fé, em templos teus me inclinarei. Em templos teus me inclinarei perante a ti. E aos meus passos em tua justiça e Guia os meus passos em tua justiça e realeza. ó, vence o inimigo. Vence o inimigo para mim. Na longa noite, cante com fé. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás. Pela manhã tu ouvirás a minha voz No teu tempo, e no teu tempo, com muito fervor, eu cantarei. ó, derrama Derrama as tuas bênçãos sobre nós. o Deus eterno não tem prazer O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. na iniquidade. Cante a tua palavra uma espada e broquel. A tua palavra é uma espada E broquel e broquel extermina e extermina este mundo de maldade e conserva e conserva com retidão a quem for fiel. na longa noite. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás. Pela manhã tu ouvirás a minha voz E no teu tempo, e no teu tempo, com muito fervor, eu cantarei. ó, derrama Derrama as tuas bênçãos as tuas bênçãos sobre nós. sobre nós. Graças a Deus.
Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 10. Preste atenção para que você seja abençoado e você volte com direção, com a direção de Deus. Olhe para mim, por favor. Já acharam? É muito importante que o cristão entenda, se conscientize de que existem situações na vida em que ele luta e vence, ou aquela situação vai vencê-lo. Muitos cristãos, pelo fato de Jesus nos ter feito mais que vencedores, e de fato isso está escrito, ele fez, eles às vezes consideram que não é preciso lutar. As situações vêm, as situações surgem, as dificuldades, as adversidades. Muitas das vezes se tem um objetivo, um sonho, um propósito que vai glorificar a Deus, mas às vezes o cristão, ele considera que não precisa lutar, ou que não precisa lutar tanto, ou que lutou um pouquinho, não precisa lutar mais. É preciso lutar. E essa luta se dá, acima de tudo, no campo espiritual, no aspecto espiritual, no mundo espiritual. Às vezes até para alcançar um objetivo que aparentemente parece ser natural, muitas das vezes tem que se travar uma luta, uma batalha. Às vezes alguma coisa que você diz, parece ser uma coisa natural da vida, é preciso batalhar, é preciso lutar. E muitas das vezes os cristãos, eles pensam que não é preciso lutar, ou às vezes não é preciso lutar tanto, acabam caindo naquele pensamento de que Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que nós necessitamos, então nós não precisamos lutar. Essa é a ideia, esse é o pensamento que muitos carregam. Às vezes a pessoa está desempregada, ela está precisando de um emprego, mas às vezes ela tem que batalhar na oração para que aquele emprego, ela consiga aquele emprego. Parece uma coisa tão natural, tão simples, mas às vezes tem que batalhar, porque muitas das vezes forças malignas obstruem o caminho da pessoa, trabalham para impedir que a pessoa alcance os seus objetivos. É preciso batalhar, é preciso lutar, às vezes por coisas que parecem ser coisas absolutamente pequenas e naturais, mas é preciso batalhar. Há quem diga, eu já orei, eu não preciso orar tanto. Se há uma coisa, se existe coisas onde não há limites, e não pode haver limites, limitações, a oração é uma delas. Ninguém pode dizer, eu já orei muito,
Não existe limitações. A oração é algo que tem que ser praticado, quanto mais, melhor, dentro daquilo que a Bíblia orienta. Não adianta a pessoa permanecer no pecado e ficar orando muito, porque o pecado vai impedir a oração dela de ser respondida. Não adianta a pessoa estar com uma intenção injusta, errada diante de Deus, estar buscando uma coisa injusta e ficar lutando, insistindo, porque aquela oração não vai ser respondida. Quando se busca algo que está dentro da vontade de Deus, que é justo, que vai glorificar a Deus, tem que se batalhar. A oração não tem que ser praticada apenas visando vitórias, objetivos, milagres, ou solução de problemas. Não, nós temos que orar por muitos objetivos e com direção para muitas coisas, inclusive para o crescimento espiritual. Mas o que acontece? Muitas das vezes, um comodismo muito grande toma conta de muitos, de outros, às vezes, um desânimo. Às vezes a pessoa, mesmo conhecendo a Deus, ela se vê diante de situações que ela desanima. E às vezes até entra numa depressão, e não, evidentemente, desanimado. Com depressão, dificilmente uma pessoa vai querer orar, vai querer lutar. Então alguns não lutam por desânimo, e outros não lutam por acomodação, porque na concepção deles não precisa lutar ou não precisa lutar tanto, e esse é um grande erro. Existem momentos na vida e existem situações que só a resposta de Deus é que vai fazer uma diferença. Só a resposta de Deus é que vai mudar determinadas situações. Só a resposta de Deus é que vai trazer solução. Só com a resposta de Deus é que se vai alcançar aquele objetivo. E às vezes os cristãos, eles esquecem disso, e eles preferem muitas das vezes continuar vivendo mais na força do braço do que propriamente na dependência do poder de Deus. Então eu vou ler alguns exemplos aqui na Bíblia para a gente entender que é preciso batalhar. Olha um pouquinho. Josué foi à guerra contra um povo. Ele precisava vencer aquele povo. Olhe para mim, depois eu vou ler já. Era fundamental vencer aquela guerra. Era fundamental. Não era uma guerra, não era uma guerra que se podia dizer assim, se eu não vencer agora, deixa para lá. Não, era fundamental. Existem coisas na vida que é fundamental que a pessoa vença, é fundamental. Existem situações que você não pode dizer, vou viver com isso, vou conviver com isso, ou eu vou levando. Não. Existem situações na vida que é fundamental que se vença aquilo, fundamental. Aquilo tem uma importância muito grande. E muitas das vezes, a vitória, a solução daquela situação, ou alcançar aquele objetivo, só será possível através da resposta da oração, através do poder de Deus. Deus respondendo é que virá a vitória. Deus respondendo é que virá a solução. Deus respondendo é que virá a transformação. Deus respondendo é que se vai alcançar aquele objetivo. Então,
Josué precisava vencer aquela guerra. Eles foram contra os inimigos e conseguiram matar muitos inimigos daquele povo. Mas muitos deles escaparam, alguns escaparam. E Josué tinha consciência: se eles escaparem, eles vão se fortalecer e depois eles vão voltar com mais força. Então, isso é uma pequena lição na vida. Existem situações que é preciso vencer definitivamente. Não é melhorar, é vencer definitivamente, a ponto da pessoa poder dizer: graças a Deus, venci definitivamente. Não é que a situação melhorou, amenizou, eu venci. Então Josué sabia: se eles escaparem, eles retornarão fortalecidos, nós vamos ter que encarar novamente esse inimigo. O que Josué fez? Uma oração para que Deus detesse o sol e a lua, para que não escurecesse, aquele dia fosse um dia diferente, e sendo um dia claro, eles pudessem alcançar o exército de Israel, pudesse alcançá-los ainda sendo dia claro, porque se escurecesse, os inimigos iriam fugir. Então existem coisas, é importante que o cristão tenha essa consciência. O que você está enfrentando? O que você está enfrentando na sua vida? Então existem situações que você precisa vencer, nós precisamos vencer definitivamente. Não é melhorar, amenizar, é vencer definitivamente. Você poder dizer assim: graças a Deus eu venci aquilo, Deus me deu a vitória sobre aquela situação, definitivamente aquilo não existe mais, não faz parte mais da minha vida, eu venci pela fé em Deus. Josué sabia: nós temos que vencer, e venceu hoje, não pode ser amanhã, no futuro, tem que ser hoje. O que ele fez? Ele orou, ele partiu para uma das coisas mais importantes, a oração. Já orei bastante. Ninguém orou bastante, ninguém tem condições de dizer já orei muito, ninguém tem condições de dizer eu oro muito, porque para a oração, em relação à oração, não existe limitações. Nós não vamos orar 24 horas por dia, mas se fosse possível, produziria benefícios. Então Josué fez o quê? O que ele fez? Ele partiu para a oração, Lembre-se que na sua vida e na vida do cristão, às vezes, para se alcançar uma coisa que parece pequena, que parece natural, às vezes é preciso orar. Às vezes um cristão fica desempregado por muito tempo, muitas das vezes ele não ora para que Deus lhe abra uma porta, ele não ora, ou ele ora um pouquinho, não conseguiu, não alcançou, ele diz: não, eu já orei bastante. Não orou bastante. A acomodação é que faz com que se pense que já orou bastante. Os homens de Deus, o próprio Senhor Jesus passava horas orando, e alguns dizem assim: não, mas eu já orei hoje um pouquinho, já está bom. Não, as coisas não funcionam assim, é preciso batalhar. Então Josué orou, Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor, ele estava orando, ele não está falando com as pessoas, está falando com Deus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, ele fez uma oração na presença de todo o povo:
E qual foi a oração que ele fez? Ele disse: sol, detente em Gibeon, e lua, e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém? Então, olha um pouquinho para mim. Quer dizer, tem um inimigo. Nós estamos vencendo esse inimigo, mas não o vencemos definitivamente, totalmente. Alguns estão escapando. Se não lutarmos para vencê-los hoje, eles vão se fortalecer e eles voltarão, e eu terei que lutar novamente com eles, e sabe lá quais as condições em que eles virão. Em situações na vida, você não pode ficar tentando conviver com aquilo, ou tentando se adaptar àquilo, não. Existem situações que é preciso lutar para vencer, e vencer definitivamente. O que fez Josué? Orou a Deus, falou com Deus, pediu para que Deus parasse o sol e a lua, e aquele dia, diferentemente de qualquer outro dia, não houve um dia semelhante àquele, em que Deus, o poder de Deus, fez com que o sol e a lua parassem, e aquele dia ficou claro praticamente por 24 horas, até que Josué conseguiu vencer os seus inimigos. Ele precisava de vencer uma batalha. Ele recorreu ao poder de Deus com toda a fé, crendo que Deus poderia fazer uma coisa tão considerada impossível aos olhos humanos. Fez parar o sol e a lua, até que ele foi lá e venceu os inimigos. A Bíblia fala a respeito, 1 Reis capítulo 18, 1 Reis 18, versículo 42. Passaram-se 3 anos e 6 meses sem que chovesse sobre a terra, porque aquele era um objetivo de Deus, permitir a seca, para que Israel entendesse que não era Baal que enviava chuva. Tudo que Deus tinha para fazer naqueles dias, ele fez. Agora, houve uma necessidade de que houvesse chuva novamente. O que fez Elias? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim fez por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce
para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens, e vento, e caiu a chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jerel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jerel. Ora, era preciso chover. O que Elias fez? Começou a orar, mandou o garoto ver se já havia alguma resposta, se vinha chuva. Elias já estava orando, o garoto foi lá e disse: não vejo nada. Como quem diz, não aconteceu nada. O que fez Elias? Continuou orando, até que na 7ª vez levantou-se uma nuvem como a palma da mão de um homem, e veio grande chuva. Às vezes, o cristão ora por um objetivo agradável a Deus. Às vezes você ora por um tempo e você não vê nada. Eu já venho orando, mas eu não vi nada. O que se tem que fazer? Desistir, parar, abandonar a oração? Não. Eu tenho que continuar orando. Eu tenho que continuar batalhando na oração para que até que venha a resposta de Deus. Era Elias, um grande homem de Deus. No entanto, as suas primeiras orações não trouxeram nenhuma resposta. Vai lá ver, nada, não aconteceu nada. O que Elias fez? Continuou lutando, continuou orando, até que veio a resposta de Deus. A Bíblia fala a respeito de 2 Crônicas 7. Acho que estava melhor um pouquinho só. Estou sem retorno aqui. 2 Crônicas 7. Versículo 12. Salomão construiu o templo. E depois que construiu, Deus apareceu para ele. E diz assim, versículo 12: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Deus prometeu, não apenas para Salomão, prometeu para o seu povo, para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Se não houver chuva, se vier pragas, enfim, quando vier as adversidades, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as orações, sararei a terra, disse Deus. E muitas das vezes os cristãos
mesmo precisando de vitórias, mesmo precisando vencer determinadas situações na vida que precisam ser vencidas definitivamente, mesmo assim, muitos deles são extremamente acomodados na sua vida de oração. Às vezes corre de um lado, corre de outro, conseguem tempo para fazer 1000 coisas, mas eles dizem que não tem tempo para orar, ou muitas das vezes eles vivem absolutamente desanimados para orar, ou muitas das vezes acomodados para orar. Ora, quantas vezes já falamos, já pregamos, já orientamos, já ensinamos a respeito da importância de se viver uma vida de oração. Não é só orar. A vida cristã não se resume apenas em orar, mas a oração, ela tem que fazer parte, faz parte da vida cristã. Jesus orientou, ensinou, insistiu, repreendeu, chamou a atenção dos seus discípulos, mostrando para eles: vocês precisam orar, vocês precisam orar, vocês precisam lutar na oração, porque muitas das vezes, além das batalhas espirituais, muitas das vezes, para se vencer algo que parece natural, é preciso orar, é preciso lutar. E muitos cristãos, com o passar dos tempos, com o passar, muitas das vezes, dos anos, o que eles vão fazendo? Eles vão colocando de lado essa atitude tão importante que é viver uma vida de oração. Eles vão colocando de lado, eles vão deixando de lado, e eles ficam muitas das vezes limitados apenas à oração que se faz durante a reunião, quando vem na reunião, e não se empenham para lutar. Ezequias, diz a Bíblia no livro de Isaías, Ezequias é um outro exemplo. Isaías 38 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, uma doença que iria levá-lo à morte, uma doença incurável. Ele era rei, ele tinha médicos, ele tinha pessoas que pudessem cuidar dele fisicamente, mas aquela doença era uma enfermidade, humanamente falando, incurável, que iria levá-lo à morte. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acade. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Amém? Ezequias ia morrer. Foi avisado de que iria morrer
consequência daquela doença. O que fez Ezequias? Ele foi lutar. Lutar como? Oração. Ele foi falar com Deus. Ele lutou com Deus em oração. Lembra-te de mim, peço-te. Andei com fidelidade. Orou, lutou, rasgou o coração. A situação mudou. Aquele futuro que estava como se definido, de que ele iria morrer naqueles dias, aquilo foi modificado. Deus mudou aquilo. Deus lhe curou, lhe acrescentou 15 anos de vida. Deu a ele uma vitória extraordinária sobre o pior inimigo que havia. Deus o abençoou. E Deus, como um sinal de que cumpriria o que havia prometido, fez o sol declinar em 10 graus, para mostrar para ele que iria cumprir o que havia prometido. Então, ora, constantemente vocês vêm, vocês ouvem nas reuniões, se aplique na oração, se empenhe na oração. Existem situações que até parece uma coisa natural, parece uma coisa muito pequena. Você precisa orar para alcançar aquilo. Você precisa orar para que aquilo aconteça. Você precisa orar para que aquilo se concretize. Às vezes, as pessoas querem orar apenas por coisas grandes. Ou quando é algo muito impossível, elas dizem: eu vou orar por aquilo, porque é muito impossível. Às vezes, para coisas que parecem naturais e pequenas, elas consideram que não é preciso orar. E é preciso orar, é preciso batalhar. Quer dizer, não viva uma vida nem na base do desânimo, olhando as circunstâncias e desanimando diante delas. Nem viva também na base do comodismo. Vê problemas, adversidades, impossibilidades, circunstâncias contrárias, ou às vezes coisas que parecem até pequenas, e o comodismo faz a pessoa pensar: pô, eu não preciso orar, eu não preciso orar. E é preciso orar. É preciso orar por tudo. É preciso orar por muitas coisas. É preciso orar para que as portas se abram. É preciso orar para que se cresça espiritualmente. É preciso orar para que se obtenha vitórias. É preciso orar para que aconteça transformações. É preciso orar. É preciso orar. Jesus disse: a minha casa será chamada o quê? Hein? Casa de quê? Oração. As pessoas vêm à reunião, nós temos que orar. Você vem aqui, você precisa orar. Mas você não pode se limitar apenas à oração que é feita aqui. Você precisa ter a sua batalha. Você precisa arrumar lá o seu lugarzinho, o seu cantinho. Você precisa aprender a batalhar na sua vida de oração. Você precisa. Não fique esperando que uma adversidade muito forte, muito grande, muito pesada aconteça na sua vida para você ter que acordar e dizer: pô, eu preciso realmente orar, porque isso acontece com muitos cristãos. Muitos cristãos vão vivendo uma vida ali na base do comodismo. Parece que tudo que eles precisam vai vir pelo natural, pelo esforço deles, pelo braço deles. Outros, por sua vez, vão se acomodando e eles vão no comodismo, achando que não precisam orar, não precisam lutar, não precisam se empenhar. Outros, por outro lado, vão entrando num desânimo, vão se entregando a tudo e tal. Mas existem aqueles que às vezes ficam esperando que alguma coisa muito pesada, muito ruim, muito difícil de suportar aconteça na vida deles, para que eles digam assim: pô, eu estou precisando orar,
ou então eu estou precisando orar mais. É comum isso acontecer. Às vezes ficam esperando que um problema muito sério, alguma coisa muito grave aconteça, para eles dizerem assim, dar uma coçadinha na cabeça, aí dizem assim, eu acho que eu estou precisando orar mais. Nós temos que orar. Veja os exemplos na Bíblia. Jesus, Marcos 11, para a gente depois orar. Marcos 11, versículo 20. E passando eles pela manhã, Marcos 11, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, o monte é um símbolo da impossibilidade, da adversidade, do obstáculo. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em o quê? Em oração. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste, e vos será convosco. Amém? Então não adianta a gente ficar só pensando no que nós queremos, ou pensando no que gostaríamos que Deus fizesse. Não adianta você ficar apenas dizendo para os outros, falando para os outros o que você gostaria que acontecesse, o que você precisa vencer, o que você gostaria de vencer, o que você necessita vencer. Não adianta apenas ficar falando para os outros. Existem pessoas que ficam horas e horas falando às vezes com os outros sobre os seus objetivos, sobre os seus problemas, sobre as suas lutas. Muitas das vezes não adianta ficar apenas falando com os outros. Não adianta. O tempo que às vezes se perde, o tempo não é que você não possa falar, conversar ou desabafar com alguém que é confiável, mas às vezes o tempo que se perde contando, falando para os outros os seus problemas, as suas lutas, os seus objetivos, as suas necessidades, o que você gostaria que acontecesse, fala com Deus. Fala com Deus. Se eu tiver que escolher gastar tempo falando com os outros o que eu gostaria que Deus fizesse e falar com Deus, eu prefiro falar com Deus. Jesus disse: tudo que pedirdes em oração. Quando nós oramos, nós falamos com quem? Com Deus. Tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e vos será feito. Então talvez alguns já estejam vivendo isso de um modo natural. Me tornei um cristão que aprendi a viver a prática da oração.
O que o bispo, o que o Espírito Santo está orientando hoje apenas reforça o que eu já estou vivendo, graças a Deus. E de repente existem outros que estão há anos ou há meses ouvindo a mesma coisa. Levanta de manhã, é uma oraçãozinha mais do que religiosa. Ó Deus, isso e aquilo, e vão embora. Na hora de dormir, a mesma coisa. É uma oraçãozinha mais que religiosa e vão dormir. Arrumaram tempo para tudo. Conseguiram ir para muitos lugares, conseguiram fazer muitas coisas, conseguiram realizar muitas coisas, arrumaram tempo para muitas coisas. Mas a oração, a vida de oração, o momento de oração, o tempo de oração, não consegui. Eu não consegui orar. Hoje eu não orei. Hoje eu não orei quase nada. Tudo bem, mas você conseguiu tempo para quê? Você foi trabalhar, cuidar da sua casa, dos seus filhos, dos seus afazeres, tudo bem, mas tirando isso, você conseguiu tempo, às vezes para bater papo com as pessoas. Você conseguiu tempo para ficar na internet. Você conseguiu tempo para passear, você conseguiu tempo para televisão, você conseguiu tempo para isso, você conseguiu tempo para tudo naquele dia. Só não conseguiu tempo para orar. Então não reclame. Então também não reclame. Então também não fique reclamando se até algumas coisas naturais não vêm. Não fique reclamando se não está ocorrendo também milagres na sua vida, não reclame. Não reclame também se não está vencendo impossibilidades na sua vida. Não reclame também se existem situações que você precisa vencer definitivamente e não vence. Não reclame também. Por quê? Porque nós temos que decidir qual é o caminho que a gente vai tomar. Ou a gente toma um caminho, uma direção de acordo com o que a Bíblia diz, e Deus sabe o que é o melhor, o que vai nos abençoar, o que vai nos trazer mais frutos, ou nós tomamos um outro caminho. Jesus disse: tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. E muitas das vezes, eu repito, existem situações que são pequenas, que são naturais. Mesmo assim você precisa orar por elas. Mesmo assim você precisa orar por elas. Mesmo assim você necessita orar por elas. Imagine aquelas que são consideradas impossibilidades. Imagine aquelas que são consideradas impossíveis. Quer dizer, se não houver uma disposição para orar, então fica difícil que se veja a resposta de Deus. A Bíblia diz: invoca-me. Deus disse: invoca-me e eu responderei. Se você não invoca, não tem resposta. Eu quero que Deus me responda. Qual é o caminho para que Deus me responda? Eu preciso invocá-lo, eu preciso orar. Então gaste mais tempo, invista tempo na oração. Já estou vivendo isso, bispo. Isso vai lhe trazer não apenas um crescimento espiritual, um fortalecimento espiritual. Isso vai lhe trazer também benefícios, vitórias e tantas outras coisas mais. A oração produz muitos benefícios. Nós citamos aqui exemplos de situações, algumas situações que ou Deus respondia, ou então tudo estava perdido. Era o caso de Ezequias. Josué ou vencia definitivamente aqueles inimigos, ou então ia ter problema depois. Esses homens oraram. Esses homens lutaram. Elias tinha que lutar por um objetivo que era da vontade de Deus: fazer com que voltasse a chover. E tinha que ficar claro que foi Deus que fez chover como resposta da oração. O que fez Elias? Começou a orar. Vai lá, não viu nada, vou continuar orando.
Às vezes podemos orar um ano por uma coisa e não ver nada, não aconteceu nada. Estou orando por isso há um ano, e daí? Continue orando. É da vontade de Deus, glorifica a Deus, é justo, está de acordo com a vontade de Deus, eu vou continuar orando. Já orei um ano, orei 2 anos, orei 3 anos, orei 5 anos, orei 10 anos. Estou orando há 5 anos, estou orando há 10 anos por um objetivo, continuar orando. Continuar orando, continuar batalhando, até que a resposta de Deus venha. Quando ela vier, você agradece. Quando ela vier, você agradece. Enquanto ela não veio, eu vou continuar orando. Não vi nada, vou continuar orando. Tem consciência de que o que está pedindo é da vontade de Deus? Eu tenho. É assim. Se não abrir os olhos, muitos cristãos, se não abrir os olhos, a cada dia vão ficar mais distantes de ver respostas de Deus acontecendo na vida deles, porque eles não lutam. E hoje em dia, o diabo arruma tudo que é distração, tudo que é um meio para que os cristãos não se empenhem na oração. E a gente fala, cuidado com o negócio da internet. Você trabalha com isso? Trabalha. Então, utilize no seu trabalho. Você tem, de repente, sua rede social, você tem que falar com alguém, você posta lá alguma coisa na rede social, mas olha, melhor coisa, fez o que tem que fazer, sai fora, porque se não vigiar, daqui a pouco você está doente, daqui a pouco você está ficando meio doente por causa de celular, daqui a pouco você está ficando meio doente por causa de internet, como muitos estão. Eu disse aqui uma época atrás, aqui não, quando estávamos no outro prédio, eu precisei ir para o Rio de Janeiro, naquele dia eu fui de avião, tive que parar lá em Campinas, eu estava aguardando o voo, algumas pessoas sentaram para comer, e eu fiquei observando, não observando a comida, observando. Tinha algumas pessoas que pareciam loucas, você já está louco, você já tem que procurar, alguns ali já tem que procurar psicólogo, porque era comendo com a cara enfiada no celular, comendo com a cara enfiada no celular, só faltava enfiar o celular na boca e trocar as bolas, né? Em vez de pôr o garfo com a comida, o celular. Tinha gente que parecia maluco, parecia maluco. Cuidado com isso, porque essa coisa vicia e arrebenta de vários aspectos, em vários aspectos. Psicologicamente, emocionalmente, essa coisa vicia, essa coisa arrebenta. Então, quem trabalha com isso, eu trabalho utilizando a internet, vigie muito. Aí eu não trabalho utilizando a internet, mas eu tenho lá minhas redes sociais. Vai lá, sai fora o máximo possível. Às vezes o tempo que está lá, só às vezes até para coisas que nada tem a ver com o espiritual. Não é que está assistindo uma reunião, ouvindo uma mensagem, alguma coisa que edifica, não. Às vezes passa-se tempo olhando coisas fúteis, coisas que não têm nenhuma importância. Daqui a pouco, quando você vê, o dia passou. Orou? Não orei. Às vezes precisa de uma coisa pequenininha na vida, não vem. Às vezes precisa de uma vitória que parece ser uma coisa tão boba, ela não vem, porque precisa de oração, ela não vem. Aí o pastor chega e fala, e a coisa vai se tornando de tal forma que as pessoas vêm à reunião e ouve uma mensagem sobre oração, parece que o pastor está incomodando, parece que o pastor está dizendo, fica de joelho no milho. Parece que o pastor está pondo de castigo. Parece que o pastor está dizendo, fica de joelho no milho, virado para a parede, igual algumas crianças ficavam antigamente de castigo. Não é nada disso. É simplesmente uma necessidade. Quem é humilde, entende, compreende, dá ouvido à voz de Deus, diz, não, é isso mesmo, nós temos que orar. Eu estou orando um determinado tempo durante o dia. Aí eu estava orando de manhã, eu vou arrumar um tempinho para orar mais à noite. Aí eu estava orando de manhã e à noite, eu vou orar, arrumar um tempinho para orar de madrugada. Oração prejudica? Oração faz mal? Oração traz
traz destruição, oração traz dano, oração traz sofrimento. Não, é o contrário. Mas o pastor não pode pegar ninguém no colo e dizer: olha, está aqui, você é obrigado a orar. Nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer. Às vezes a pessoa vai ao médico, ela está doente, ela está com um problema físico. O médico diz: toma esse remédio. E aquele remédio é necessário para que ela fique boa daquela enfermidade. Toma esse remédio aqui de manhã, à tarde e à noite. Você não pode vacilar, você tem que tomar de manhã, à tarde e à noite. Aí vai lá, toma uma vez. Nada. No outro dia fala: não, não quero, não gosto de remédio. Não toma. Vai piorando, vai piorando, vai piorando. A culpa é do médico? É da pessoa. Então você chega na reunião, o Espírito Santo está orientando. Ore. Se empenhe. Isso não é fanatismo. Somos fanáticos. Moisés não era fanático, Elias não era fanático, Ezequiel não era fanático, Jesus não era fanático. Não era fanático. É que está mostrando: olha, esse caminho aqui é fundamental para a vida de vocês. Esse caminho da oração é fundamental para a vida de vocês, não só para o presente, mas para o futuro. Não só para coisas impossíveis, mas às vezes para uma coisa simples. Toda semana, ou 15 em 15 dias, vou lá fazer reunião em Bauru. São 90 quilômetros, 99, sei lá. A gente entra no carro, oração: Deus abençoe, envia os teus anjos, repreenda os demônios, acidentes, desígnios do diabo, que a gente vá em paz e a gente volte em paz. Não tem uma viagem sem oração. Sabe lá quantas vezes Deus livrou de alguma coisa? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Guarda-nos, livra-nos, conduza-nos. O que a gente vai fazer? Oração, direção de Deus. Mas esse assunto, esse tipo de orientação, às vezes incomoda a muitos, porque querem vencer, querem ser abençoados, querem obter vitórias, querem transformações, querem crescer espiritualmente. Nem todos querem, mas alguns querem que Deus os responda, mas eles não querem tomar o remédio que vai fazer com que as respostas venham. O remédio, o caminho é a oração. Tempo para tudo, menos para a oração. Tempo para tudo, menos para falar com Deus. Conversa com não sei quantas pessoas, mas com Deus não tem tempo para conversar. Então nós vamos orar. E eu não tenho dúvida de que, se todos se conscientizassem disso e não se deixassem levar pelo desânimo, alguns se deixam levar pelo desânimo, ao invés de orar eles desanimam, ficam lá se derrotando o tempo todo. Mas a grande maioria não é desânimo, a grande maioria é acomodação mesmo, porque querem viver uma vida vitoriosa. Se eu perguntar aqui na reunião: quem quer viver uma vida derrotada? Quem quer viver uma vida fracassada? Quem quer viver uma vida infeliz? Quem quer ser derrotado por um monte de coisa? Eu duvido que alguém vai dizer: eu quero ser um derrotado, eu quero ser vencido, eu quero fracassar, eu quero sofrer, eu quero ter uma vida derrotada aqui pelas lutas desse mundo. Eu duvido. Ninguém quer. Mas o trabalho, o esforço para que se alcance aquilo que Deus tem, muitas das vezes muitos não querem fazer. Então nós vamos orar. Fiquem de pé, vamos falar com Deus, por favor. Feche os olhos. Se você já tem: bispo, eu tenho me empenhado na oração. Nunca é demais. Nunca pense que é demais.
se empenhe mais ainda. Eu não tenho me empenhado na oração. Tome uma decisão dentro de você. Feche os olhos, por favor. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que a tua vida. Chame a Deus que tua vida Logo mudará. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Por favor, feche os olhos. Oh, meu Deus, meu Pai. Muitas das vezes, falar de oração parece ser um incômodo para muitas pessoas. Muitos cristãos querem desfrutar de uma vida de respostas, de uma vida de milagres, de uma vida que venha abençoar. Mas muitos deles desanimam diante das lutas e passam muito tempo pensando nas impossibilidades da vida e não lutam. E ao invés de vencerem, eles vão sendo vencidos. Uma outra parte vive um cristianismo de acomodação. Eles conseguem tempo para tudo, menos para viver uma vida de oração.
Esquecem que às vezes até coisas pequenas que parecem naturais necessitam da oração para que aconteça. Que dirá as impossibilidades? Que dirá, Senhor, aquelas situações consideradas impossíveis? Que dirá aquelas situações que homem nenhum pode realizar? Nós, Senhor, oramos e pedimos para que o Senhor dê consciência espiritual a muitos, porque poucos são os que têm consciência espiritual e se empenham pelas coisas espirituais. Poucos são aqueles que vivem um cristianismo de luta. Muitos vivem um cristianismo religioso, se dizem evangélicos, assistem o culto e nada mais do que isso. Muitos deles conseguem tempo para tudo na vida, para ir para tudo que é lugar, para fazer tudo, para falar com muita gente, para estar no meio de muitas pessoas. Eles só não conseguem tempo para falar contigo, para entrar num quarto, numa sala, em algum lugar e falar contigo. Depois eles mesmos reclamam que não crescem espiritualmente, que não vê em suas vidas vitórias maiores. Eles mesmos reclamam da falta de respostas em suas vidas. Então nós oramos, Senhor, para que o Espírito Santo conceda consciência espiritual. Abençoe, Senhor, fortaleça aqueles que têm travado uma luta na oração, aqueles que, independentemente de estarem vivendo momentos de vitórias ou de lutas, eles reservam um bom tempo para falar contigo. Eles dão prioridade a falar contigo, eles dão prioridade a orar, a invocá-lo, a buscá-lo. Que o Espírito Santo os abençoe ainda mais, que o Espírito Santo os fortaleça, que o Espírito Santo os anime, que o Espírito Santo os inspire a orar ainda mais, para que não só eles, situações, circunstâncias, lugares, pessoas sejam abençoadas por eles, pelas suas lutas na batalha da oração. Ó Espírito Santo, desperta, Senhor, os acomodados, espertos que são frios, acomodados que ficam às vezes esperando alguma coisa muito difícil surgir, alguma coisa grave, alguma coisa muito adversa surgir, para despertarem de que é preciso lutar, de que é preciso orar. Abra, Senhor, o entendimento deles. Josué era consciente de que as suas vitórias não se dariam por sua força, habilidade de guerra, mas pelo teu poder. Sabia que havia momentos que era preciso puxar a espada, mas era consciente
de que dependia acima de tudo do teu poder. Davi disse: não foi pela nossa espada que conquistamos a terra. Ezequias sabia que era preciso alcançar uma resposta, porque senão morreria. E lutou em oração e disse: lembra-te, Senhor, de mim. Virou o rosto para a parede para lutar, porque sabia que tinha que buscar uma resposta. Moisés passava longos dias isolado, orando, falando contigo. O Senhor Jesus subia aos montes para orar, sendo Deus, passava horas orando para mostrar para todos que é preciso orar. Quando encontrava seus discípulos dormindo, reclamava, repreendia, para que eles acordassem, lutassem na oração. Ó meu Deus, escute a nossa súplica. Quantas são, Senhor, as necessidades que parecem naturais, simples, pequenas, mas que o Senhor espera que alguém ore para que elas aconteçam, sejam resolvidas. Quantas impossibilidades se carrega na vida e que só serão vencidas pela oração. Quantos desígnios e objetivos do diabo e dos demônios contra nós, que só podem ser quebrados se houver oração, e que só serão quebrados se houver oração. Quantas realizações de sonhos só serão possíveis se houver batalha na oração. Então, Senhor, anima, desperta, aviva ainda mais aqueles que têm orado, os que estão aqui e que podem dizer: Deus está apenas me incentivando a lutar ainda mais. Mas desperta, Senhor, aqueles que têm sido acomodados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão prostrados, que estão entregando-se. Tu disseste, Jesus: a minha casa será chamada casa de oração, e nós oramos, e nada mais importante é se fazer do que a oração, Senhor. Venha em nome de Jesus, venha, Senhor, escute a oração daqueles que estão orando, escute a oração daqueles que têm, Senhor, se empenhado na oração. Ajude esta pessoa que está aqui e que não vinha orando por desânimo, porque se deixou levar pelo desânimo, sabe que precisa vencer, sabe que precisa de vitórias, de milagres, que precisa se erguer na vida, que precisa de transformações, mas estava desanimada, quem sabe depressiva, entregando-se ao desânimo. Ajuda esta pessoa, Senhor, ajuda esta pessoa a se levantar, ajuda esta pessoa a se reanimar, ajuda esta pessoa a se colocar de pé e começar a lutar como talvez nunca lutou. E desperta, meu Deus, desperta aqueles que estavam acomodados, que têm sido carnais, frios, que estão prontos para se envolver com tantas coisas, fazer tantas coisas, menos lutar com Deus em oração, menos orar. Que o Senhor os desperte, que o Senhor os acorde, que esta seja, Senhor, seja para eles um divisor de águas, esta mensagem seja um divisor de águas para eles, para as suas vidas. Agradeça a Deus, agradeça a Deus.
tudo que Ele está fazendo por você. Só o fato dele fazer você ouvir o que você ouviu já é uma grande prova de que Ele está querendo lhe abençoar, de que Ele está querendo lhe ajudar, de que Ele está querendo livrar você, de que Ele está querendo lhe poupar de alguma coisa, livrar de alguma coisa grande, pesada, difícil demais. Só o fato de você ouvir o que você ouviu já é uma grande prova de que Deus está querendo agir na sua vida, operar na sua vida. Mas você precisa acordar, despertar. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos. Eu não tenho dúvida de que esta é uma das armas mais importantes que temos e que podemos usar. Eu não tenho dúvida de que o diabo trabalha com todas as forças para que não haja oração. Eu não tenho dúvida de que os demônios, o inferno se incomoda em ouvir o que eles ouviram, o que este povo ouviu nesta manhã. Abençoa, para que o teu nome seja glorificado. Santos e os anjos prostram-se a ti, e os anciões lançam